A graça e a paz de Jesus, meus amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de expor aqui com vocês um pouco sobre o capítulo 5 de Tiago, para nós realmente encerrarmos, fecharmos essa série de mensagens relacionada ao apóstolo Tiago. Por quê? Porque no último domingo, a última pregação sobre Tiago, nós trabalhamos o capítulo 5. E posteriormente, eu conversei com o pastor, e o capítulo 5 ele tem uma diversidade muito grande de assuntos, e é um capítulo que fica quase inviável de você trabalhar ele somente em uma pregação de 30, 40 minutos, Então, a gente pensou no seguinte: vamos fazer uma série de vídeos ou alguns vídeos que possam mostrar a riqueza desse capítulo final do livro de Tiago. Bem, a primeira coisa, então, que eu gostaria de definir aqui é que nós temos uma dificuldade grande ao ler Tiago, porque apesar do livro de Tiago ser um livro extremamente prático, o livro de Tiago aborda uma multiplicidade, uma variedade muito grande de assuntos. Então é como se ele realmente pegasse os 5 capítulos e falasse: olha, sobre comportamento, sobre vida, sobre como agir, como fazer, eu vou colocar tudo dentro desses 5 capítulos, E aí, essa multiplicidade de assuntos no livro de Tiago, ela acaba dando essa estranheza, tá? Só uma observação: os irmãos que quiserem pegar um caderno, uma caneta e fazer essas anotações, é muito importante você ter anotado, porque quando você anota, você consegue aprender melhor do que só ouvindo, tá bom? Mas, dando continuidade, então essa multiplicidade de assuntos, ela causa uma estranheza em nós. Por quê? Ele está trabalhando um assunto, de repente ele muda para outro assunto, muda para outro, e lá na frente ele retoma aquele primeiro que ele trabalhou. Quer dizer, ele vai modificando demais. E nós que estamos acostumados a ler o Novo Testamento, onde Paulo escreve basicamente 80% do Novo Testamento, a mente de Paulo é uma mente mais sistematizada, organizada. O Paulo, ele vai compelir, ele vai fazer um compêndio daquele determinado assunto, ele introduz aquele assunto, ele desenvolve aquele assunto, ele encerra aquele assunto e começa um outro assunto, começa uma outra abordagem. Então, essa sistematização do texto paulino faz com que nós consigamos compreender de uma maneira muito mais fácil do que propriamente no caso aí do Tiago, que não tem essa sistematização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o texto de Efésios de Paulo. Até o capítulo 3, Paulo vai basicamente fundamentar o conceito de fé, o conceito de salvação, o conceito de graça de Deus. Então, o Paulo vai dizer qual é a ideia desses conceitos, o que nós pensamos, o que é a nossa fé, como nós a compreendemos, qual é a nossa ideologia de fé, qual é o nosso pensamento sobre a fé, qual é a nossa abstração, a nossa racionalização sobre a fé, como nós compreendemos a fé. Então é do ponto de vista teórico, vamos dizer assim. A partir do capítulo 4, o Paulo vai tratar sobre questões práticas. Agora, diante dessa ideia de fé, diante dessa realidade da fé, diante dessa ideologia sobre a fé e sobre a graça, como nós nos comportamos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar. Então, quer dizer, você tem, sistematicamente falando, ali uma posição mais teórica, e depois o Paulo vai falar sobre uma questão mais prática. Isso deixa o texto mais claro, mais límpido. Nós não temos essa realidade em Tiago. Segundo aspecto que eu queria trabalhar aqui
é que apesar da praticidade do texto de Tiago, ele não se exime de pensar, porque existem frases extremamente da mais fina filosofia cristã no texto de Tiago. Apesar da praticidade dele, ele não foge do pensamento, ele não foge da reflexão, ele não foge da conceituação, né? Então, o próprio Tiago, ele trabalha esses aspectos. E o que eu queria trazer é que o livro de Tiago é uma mensagem sobre a realidade que eu e você não estamos condenados a viver a nossa vida como nós sempre a vivemos. Então, se nós não estamos condenados a um destino, isso significa não um destino no sentido calvinista da eleição, tá? Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no texto de Tiago, não é porque você nasceu em uma família onde o seu pai, o seu avô, o seu tataravô e um monte de gente para trás de você teve problema com bebida alcoólica que você estará condenado a viver esse problema com a bebida alcoólica. Ou seja, há uma possibilidade no texto de Tiago de que as nossas vidas podem ser diferentes quando nossas vidas forem alcançadas pelo reino de Deus. Então, essa mensagem cristã, social, de que há esperança e um outro futuro, que não é um futuro que está condicionado ao passado, mas é um novo futuro, que é um novo céu, que é uma nova terra, que é uma nova vida, que é uma nova maneira de ser humano, é isso que Tiago está propondo para nós. Vocês não estão fadados a viverem repetindo as mesmas coisas que o mundo inteiro repete. Vocês podem olhar para a vida de uma maneira extremamente nova, inovadora, de uma maneira diferente, de uma maneira cristã. Por isso que nós vivemos de uma maneira diferente, porque nós apontamos, esse é o aspecto que eu queria trabalhar com vocês nesse segundo ponto, é que a praticidade da mudança de vida que Tiago propõe, ela está diretamente ligada com a esperança de um novo futuro, o que os teólogos vão chamar de escatologia. Então existe uma dimensão escatológica, existe uma dimensão de futuro, existe uma dimensão de um reino que vem, né? Os teólogos trabalharam isso como o já e o ainda não. Quer dizer, o reino de Deus ele já está entre nós? Sim, porque Jesus disse, né? O reino de Deus é chegado entre vós. Mas ele ainda não foi consumado, porque Jesus vai voltar. Então é o já e o ainda não. Nós vivemos nessa transição daquilo que não é mais igual era antes, mas também ainda não se encerrou aquilo que vai ser depois, né? Então, nós vivemos esse momento transitório dessas duas realidades. Então nós vivemos essa esperança de que há um outro futuro, um futuro onde os opressores, os exploradores, aqueles que oprimem as pessoas, a população e etc., eles não serão mais os donos do poder, porque haverá um novo rei para uma nova terra, para um novo céu, para uma nova vida, para uma nova maneira de ser. E Tiago está dizendo, vocês podem preconizar esse processo. Vocês podem viver esse processo mesmo diante desse mundo caótico. Vocês podem viver um novo reino, um novo futuro, uma nova esperança, uma nova vida. Dito isso, eu então começo o texto dizendo, eia! Olha só, Tiago capítulo 5. Eia!
Esse termo eia, ele está associado com algumas questões. Esse termo eia, ele pode estar associado com a questão de como foi usado, por exemplo, para Isaías, em Isaías 1,18, em Jeremias 22,13, quer dizer, está preconizando uma atenção. Significa, ei, preste atenção no que eu vou dizer agora. Ou esse eia pode ser também, significa age, que pode significar ouçam, atenção, agora prestem atenção. Ou ele pode também significar essa preconização de uma exortação, essa preconização de um puxão de orelha. Quer dizer, estou preparando e estou dizendo para vocês, a partir de agora o chumbo vai ficar grosso. A partir de agora a coisa vai ficar séria aqui para vocês, tá? Então, eia, pois, agora vós, quem? Ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. Quer dizer, literariamente falando, há uma distinção, né? Seria como nós falarmos, o silêncio grita. Ué, mas como que o silêncio grita? Se ele grita não é silêncio? Se é silêncio não grita? Né? Então, do ponto de vista da literatura, ele está trabalhando com esse jogo. Olha só. Eia, pois, agora vós, quem? Ricos, chorai e pranteai pelo quê? Pelas vossas misérias. Ora, mas se é rico não é miserável? Se é rico não tem miséria, se tem miséria não é rico, né? Então ele está brincando com essa literatura, com esses termos, né? Então, eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Quer dizer, ele está dizendo de um futuro. Vai vir algo sobre vocês. Vai vir uma condenação sobre vocês. A justiça de Deus fará justiça sobre a injustiça de vocês sobre o pobre. Aqui, gente, é importante nós entendermos o seguinte. A ideia aqui não é que a riqueza... Deus não tem nada contra a riqueza, certo? Deus não tem nada contra a riqueza. Deus tem coisas contra o rico, certo? Deus tem coisas contra a origem dessa riqueza do rico. Como se construiu essa riqueza no rico. Isso sim. Mas não contra a riqueza. Porque quando Deus criou o mundo abundantemente, certo? Então não é uma questão de riqueza, é uma questão de comportamento diante da riqueza. É uma questão de como você conseguiu aquela riqueza. E sobre o que e quem você conseguiu aquela riqueza. São duas coisas extremamente distintas. Então, eu tenho para mim, particularmente, que um rico para entrar no reino do céu, ele vai ter uma dificuldade muito maior do que a minha, do que a sua, possivelmente. Porque dinheiro na nossa sociedade representa poder. E você ser adornado de poder, adornado de pessoas bajulando você, adornado de pessoas que veem em você interesse, querem lhe agradar e etc. A dificuldade de você guardar o seu coração é muito maior do que a gente que passa desapercebido, vamos dizer assim, né? Então, Tiago está dizendo, olha, vai vir uma condenação sobre vocês, porque a riqueza que vocês construíram foi em cima do egoísmo de vocês. A riqueza que vocês construíram foi em cima da exploração do próximo. E a riqueza de vocês, infelizmente, é o centro da vida de vocês. E é por causa da exploração e da injustiça que vocês fazem sobre os pobres, sobre os trabalhadores,
sobre aqueles que servem vocês, que haverá uma condenação sobre vocês. Então, pranteai, chorem, porque para vocês a esperança de futuro não é uma esperança, é um tormento. Então chorem, porque há de vir essa condenação. Ele vai dizer: as vossas riquezas estão apodrecidas, verso 2. E as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Naquela sociedade antiga, você não tem o dinheiro monetário, você não tem o real, o dólar, como tem hoje. Naquela sociedade, você não tem criptomoeda, você não tem bolsa de valores, você não tem ações. Naquela sociedade, você não tem esse sistema financeiro que nós temos hoje. O que tem naquela sociedade? O que tem valor naquela sociedade? O que tem valor naquela sociedade são tecidos, né? Muito importante a figura dos tecidos, das roupas, dos tapetes e etc. E prata e ouro, quer dizer, metais preciosos. Né? Então, o que diz sobre a riqueza de uma pessoa é a quantidade de ouro, de prata, de metais preciosos que ela tem e as suas vestimentas, como ela se veste, né? O tipo de pano que é adornado a sua casa, a sua família, etc. Então ele está dizendo, olha, vocês podem ter aí prata, ouro, vocês podem ter comida boa, vocês podem ter vestes boas, só que essa riqueza de vocês estão apodrecidas. Estão apodrecidas. E aí entra essa questão que eu até citei na igreja, né, tecnológica, porque você não tinha todo o parâmetro de conservação de joias como nós temos hoje. Então, muitas vezes o ouro e a prata oxidavam e perdia-se parte, né, ficava tudo carcomido, enfim, as pessoas perdiam o valor. Aquela riqueza, ela perdia o valor. Então, essa é a mensagem inicial de Tiago, no capítulo 5, para os ricos. Chorem. Vocês chorem porque o futuro de vocês não vai ser um futuro bom, porque vai ser um futuro de condenação, porque vocês estão apegados a prata e ouro, a roupa, e isso a traça corrói, isso não tem valor eterno. O próprio Jesus disse, né? Onde está o teu coração, ali também estará o vosso tesouro. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o quê? O dinheiro, né? Essa tentativa exacerbada de acumular riqueza. Sabe lá para quê? E o próprio Jesus, quando se encontra com o jovem rico, a orientação do coração daquele jovem é exatamente a sua riqueza, e é por isso que aquele jovem não consegue, não pode seguir o novo reino, o reino de Deus. Então, isso é para a gente pensar. Numa sociedade mundial, pensando a nível global, porque o Tiago é um evangelho social, né? É uma carta do social, mas pensa comigo, numa sociedade onde a gente produz 3 vezes a quantidade suficiente para alimentar o mundo inteiro. Então, o que se produz hoje de alimento, de plantação e tudo mais no mundo é capaz de alimentar 3 populações mundiais. Certo? Cerca de 24 bilhões de pessoas poderiam ser alimentadas por aquilo que nós produzimos hoje no planeta. E tem pessoas que morrem de fome. Quer dizer, então está sobrando para alguém e está faltando para alguém. Né? Então, essa riqueza que está acima da vida humana, essa riqueza que é colocada acima do próximo, acima do outro, essa é a riqueza que traz condenação. Bem, essa é a primeira parte do vídeo, nós vamos dar continuidade num próximo vídeo. Deus abençoe.